força, coragem, determinação. Como não lembrar dos guerreiros que ficaram há um tempo aí atrás, que hoje, pela sua coragem, pela sua determinação e força, hoje são lembrados através de história que é contada por alguns historiadores ou até mesmo por alguns palestrantes e os estudantes. Homens que deixaram uma história lícita, a qual verdadeiramente foi fruto de sua coragem, de sua determinação e força. Como não lembrar do general César, conduziu seu exército de Roma em várias batalhas vitoriosas, que entendeu que seu território até o Oceano Atlântico é feito por sequência dramática. Como não lembrar de Leonídas? Foi um dos reis de Esparta durante as guerras greco e persa. É um dos líderes mais consagrados de uma das unidades militares mais fervorosas das histórias. Os 300 de Esparta, ele é os mais lembrados por suas ousadias incomparável e bem como pelo seu caráter determinado. Os 300 são eles que foram para as guerras e não abaixaram a sua cabeça. Venceram, foram vitoriosos e hoje eles são lembrados pelas suas forças, determinação, garra. Como também não lembrar ainda de Alexandre, que tem vivido apenas 33 anos de idade. O rei grego conseguiu dominar quase todo o mundo. Era conhecido na época a razão pela qual os historiadores consideravam ele um dos maiores generais que já viveu, em todos os outros nomes da lista de estudo. Alexandre se tornou um nome, Alexandre o Grande. Ele conquistou quase todo o território do mundo. Era um grego determinado com força e garra, que deixou história. Ele era o ao contrário do que usualmente acontecia. Alexandre, ele lutava na linha de frente, ele não temia. Cada uma de suas batalhas, Alexandre morreu invicto, pois foi responsável por espalhar a sua cultura grega, portanto, o ocidental para outras partes do mundo. Alexandre ele foi lembrado pelas suas vitórias. E alguns historiadores contam as histórias de Alexandre Grande, filho do rei Filipe, a qual foi morto covardemente. Mas, como não lembrar das escrituras sagradas, que fala de outros guerreiros, que foram também alvo de suas vitórias, força, determinação, garra. Como não lembrar de Davi, que passou ser de Jerusalém,
e transformou Jerusalém numa capital em seu reino, para transferir a Arca da Aliança. Davi conquistou também as últimas cidades dos cananeus e submeteu a parte da Síria e os reinos vizinhos de Hebrom e Amon. Davi foi um grande guerreiro, como diz as Escrituras Sagradas. Porém, Davi tinha força, determinação e o Espírito de Deus na vida dele. Era homem corajoso. Como também não lembrar do homem chamado Sansão? Viveu para uma oferta de uma rocha, até que o seu próprio povo de Judá o tentou entregar aos filisteus. Nesse momento, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. Sansão era homem corajoso, determinado, tinha o Espírito do Senhor na vida dele, e hoje as histórias dele é contada. Como também não lembrar de Josué, que a Bíblia fala dele também. Josué capítulo 8, versículo 25 a 26. Porém, Josué diz nas suas batalhas que um dos amorreus, que naquele dia foi 12.000, e todos os 12.000 na cidade de Ai. Josué não se retirou das mãos que ele tinha levantado com sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Ai era uma cidade que muitas vezes era uma cidade condenável, e Josué foi lá e venceu a cidade matou 12.000 homens com suas espadas. E muitas vezes pensamos que passamos momentos de reflexão, lembrar as forças e a coragem desses homens, porque eu digo que Josué também enfrentou 16 daqueles 5 reis, porém fugiram para se esconder numa cova chamada Maqueda. Josué foi lá e matou todos os reis. A batalha foi enorme. Teve que parar o sol e a lua, porque eles tinham coragem, o Espírito de Deus, confiança, e hoje eles são lembrados. Como você não pode verdadeiramente meditar e imaginar, se esses homens tiveram essa coragem, se esses homens tiveram essa determinação, essa força? Um tinha a força de vencer, de conquistar a fama, outros tinham o Espírito de Deus na vida, outros queriam lutar porque verdadeiramente estava dentro da vontade de Deus, e outros tinham uma força extraordinária, e outros lutavam pelo seu próprio império. Júlio César era o romano, o imperador de Roma, a qual até hoje ele é lembrado. Davi foi um dos que mais matou homens naquela época. Josué foi um que mostrou a sua espada para todos os cananeus. Não quero citar quantas cidades Josué conquistou, mas porém são homens que verdadeiramente tiveram o Espírito de Deus, como Josué, como Davi, Sansão e outros demais que a Bíblia fala, como ousadia de outros homens que verdadeiramente tiveram a coragem de ir para a guerra. Porém eu te digo, o que está faltando para você vencer? O que está faltando? O que falta para que você venha
conseguir a sua vitória. Uai, seu app de vídeos curtos.